que podem fazer o segurado perder dinheiro. E agora vamos falar desse assunto que interessa para milhões de brasileiros, né? Tem gente que passa 20, 30, 50, 30 e 50 anos, 35 anos. Tem gente que passa muitos anos mesmo trabalhando, construindo para o INSS, mas quando chega perto de se aposentar, aí de pedir a aposentadoria, aí tem um sustinho básico, descobre que tem emprego que não aparece no sistema, contribuição que não foi contabilizada, registrada, data errada. Isso pode significar atraso na aposentadoria ou até um benefício menor. Então a pergunta é: como saber se o INSS tem toda a minha vida profissional registrada corretamente? Ô, pergunta que não quer calar, hein, Válbia Garrote? Obrigada pela presença, amiga, mais uma vez. Toda quarta, a Válbia aqui com a gente, tirando dúvidas sobre Previdência Social. Então, o INSS sempre vai ter tudo ali organizadinho? Bom dia pra você. Bom dia, Thaís. Bom dia a você que nos ouve. Então, queria muito poder dizer sim, Thaís, o INSS vai saber. Mas não, Thaís, o INSS não vai saber. E, infelizmente, isso não é uma exceção, né? Deveria ser, por alguma falha do sistema, mas não. A grande maioria das pessoas, nós segurados que trabalhamos, que contribuímos, quando a gente for se aposentar, a gente vai ter essa surpresa de que está faltando documentação, de que ficou ao longo da história laborativa aí algum dado sem ter colocado no sistema, ou porque bugou, ou porque não foi colocado, ou porque foi colocado, mas antigamente existiam 2 NITs, que é o número de identificação do trabalhador. Então, os mais antigos, como tem esses 2 NITs, estão separadas os vínculos, e aí fica difícil de você juntar tudo. Enfim, as situações são as mais variadas possíveis, mas infelizmente a gente não tem isso hoje de uma forma tranquila e fidedigna de que todos nós teremos esses nossos vínculos lá, e as remunerações, não basta só ter vínculo, tem que ter também o valor dessas remunerações lá constando no sistema do INSS. O que é mais, obviamente, corriqueiro de ser descoberto? É o cálculo errado do tempo por alguns empregadores ou o repasse de valores que deveriam ter sido recolhidos? Marcos, infelizmente, eu acho que aí tem um páreo bem interessante. Não existe assim quem dispara. Mas o que é que eu posso te falar? Sendo assim mais objetiva na resposta. Saiba que se aqueles vínculos eles não foram colocados no INSS, inevitavelmente as contribuições também não estarão. Então, às vezes, a dificuldade tende a ser maior, digamos assim, nos 2 exemplos que você deu, quando você não tem o vínculo que você viveu em algum momento da vida, não está lá, não consta no sistema. Porque além de não existir o vínculo, também não vai existir a remuneração. Às vezes, o vínculo até está, mas está faltando remuneração. Está faltando, às vezes, um período grande, ou faltou a remuneração, mas não num período tão grande, faltaram alguns meses que vai reverberar no cálculo da aposentadoria. Então, assim, não interessa se muito ou se pouco, interessa que, faltando, você vai ter, inevitavelmente, um prejuízo. Isso é um fato. Gente, é tanta dúvida envolvendo esse assunto, e é importante esclarecer, porque você pode estar perdendo dinheiro. É verdade. Né? Imagina você tentar acessar um benefício e aí, ao invés de receber... Eu vou criar um valor hipotético aqui, Sim. mas ao invés de receber o salário mínimo, você vai receber um pouquinho mais do salário mínimo, você vai receber o salário mínimo. Então, e isso é real, né, Válbia? Isso é muito real. Por quê? O que é que acontece? O que é que as pessoas precisam perceber? Elas entendem assim, não, eu estou trabalhando e todo mês está sendo descontado lá, então vai ter a minha contribuição, ela tá constando no sistema. Mas o que é que acontece? Não basta a gente achar que a contribuição está constando no sistema. Será que o valor da contribuição está correto lá no sistema? Porque, como você falou, de repente a pessoa recebe por mês 2 salários mínimos e o que está caindo lá na conta é um salário mínimo. Então, hoje, a gente não para observar isso. Será que eu recebo, na minha carteira de trabalho, consta o valor exatamente que eu recebo mensal? Porque se houver essa diferença, vai ser o valor que consta nos documentos, ou seja, na carteira. Se você a vida inteira trabalhou recebendo 2 salários e contribuiu em cima de um, é em cima de um que você vai receber. Isso se houve um acordo
E se houve um erro e você não se apercebeu e você não corrigiu isso a tempo? Então, assim, pro resto da vida é um salário mínimo, como você bem falou. Ou você organiza isso antes, ou a gente para se debruçar e entender que mais do que nunca é importante que a gente comece a perceber e a dar um olhar atento, como a gente dá um olhar atento às outras obrigações da vida. Ou a gente começa a observar e a entender que a aposentadoria da gente começa agora, a gente trabalhando, ou lá na frente, a gente vai se deparar com problemas muito grandes. E isso, infelizmente, é uma perda mensal. Não é uma coisa que você vai perder agora e depois se recupera. Não, é perda mensal. Porque tem situações que eu já percebi em atendimento, Thaís, e que simplesmente essa pessoa ela não vai ter como recuperar. Essa semana mesmo, para deixar aqui dar um exemplo bem prático, uma pessoa que trabalhava em alguns municípios como contratada e ela praticamente perdeu um ano da vida dela de contribuição. Ela vai ter que esperar, ela tem todos os requisitos, ela inclusive trabalhou, mas ela voltou nesse município para buscar a documentação e disseram, olha, a gente não tem nada. A gente não tem nada seu. E aí ela disse, poxa, por que lá atrás eu não parei para entender isso? O que eu acho que é interessante a gente destacar aqui, que é algo que acontece com mais frequência do que muita gente pensa, mas você trabalha a vida toda. Pode trabalhar a vida toda, como também pode trabalhar só 2 anos numa empresa e tomar um susto quando acessar o aplicativo Meu INSS com todo o seu histórico previdenciário. O que acontece? Por que muitas dessas contribuições ao longo da nossa vida laboral, profissional, elas aparecem com algum tipo de erro no aplicativo, no histórico de contribuição previdenciária? São vários códigos que você não sabe nem para onde vai, nem para onde vem, se não pedir ajuda aos universitários. É verdade. E algumas dessas contribuições nem aparecem. O que você orienta, Válbia, para quem também não tem condição de tá indo atrás? O que a pessoa deve fazer? Realmente tem que buscar um advogado previdenciário. Não tem para onde correr, né? Nunca dá nenhum diferente. CDB para quem fez isso, a empresa que fez isso. Sempre Pois quem toma é o trabalhador. Porque na verdade é assim, não tem o que fazer, Thaís, porque como você disse, são siglas que infelizmente é aquele que é técnico que vai entender. Um exemplo bem prático aqui, por exemplo, depois da reforma, antes, se você contribuía abaixo de se a tua contribuição viesse abaixo de um salário mínimo, ela era considerada. Em que sentido? Para tempo de contribuição, aquele valor ia entrar no cálculo. Com a reforma, se você contribui, Marcos, abaixo de um salário mínimo, mas alguém contribui abaixo de... Vamos imaginar que você tem um vínculo de meio período. Então, e aí isso, eu estou falando de empregados, carteira assinada, gente. Isso é importante as pessoas entenderem. Pós-reforma, essa pessoa que trabalha meio período, ela recebe meio salário mínimo, a contribuição está correta em ser em cima do valor que ela recebe? Tá, o valor que ela recebe é meu salário mínimo. Isso vai funcionar pós-2019 para a reforma, para se aposentar? Não. E aí, como é que as pessoas ficam sem saber disso? E aí, é culpa da empresa? Não, é a regra que está na reforma. E a regra também trabalhista. Se você só trabalha e recebe meu salário mínimo, eu, o empregador, o patrão, não posso colocar em cima de um salário. Se você recebe meio, eu tenho que contribuir, fazer as minhas obrigações enquanto patrono, enquanto empregador, em cima do que eu pago ao meu empregado. Só que esse empregado, ele não sabe, simplesmente ele não vai ter aquele tempo contado de valor de contribuição, porque está abaixo de um salário mínimo. Então, ou você complementa esse meio salário, ou você não vai contar para a contribuição esse período. E isso é importante. E isso não tem erro. Isso eu estou falando aqui de um fato que a reforma fez mudança. Quanto mais os erros. Às vezes, por exemplo, você está lá, eu recebi também, uma pessoa foi fazer um planejamento, ela era professora universitária e tinha lá alguns pouquíssimos meses, mas como uma empregada doméstica. E ela disse, eu nunca fui empregada doméstica. Então, o Valber, isso veio de onde? Um erro grosseiro do sistema, mas, paciência. Eu vou dar um exemplo aqui do que acontece muito comum numa cidade como Maceió, onde economicamente ela sempre foi a referência em relação ao interior do estado. Muita gente começou a vida no interior, trabalhando em alguma pequena empresa, ou empresas até relativamente consolidadas, algumas passaram por prefeituras, e eis que ela fez a vida na capital. E aí, obviamente, 30, 40, chegou a hora de se aposentar. E aí ela vai em busca dessa memória
do que foi a sua trajetória funcional e descobre que o período interior não existe. Foi o caso dessa pessoa que eu recebi essa semana. Que foi prefeitura, Que né? é prefeitura, e exatamente. Se foi um ponto comercial, se foi algum armazém que contratou e aí fechou, era uma família rica que quebrou e pá. E aí, se você também não tem documentação, vai ficar por isso mesmo também. Por isso fica para você. Sempre. Caramba. Porque a gente precisa ter a responsabilidade nossa. Não adianta, Marcos, Desculpa, Thaís, não adianta a gente pegar simplesmente e dizer assim, eu trabalho, Mas isso a empresa... é muito novo. Você chegou aqui porque eu fui correr atrás do seu trabalho. Porque você falou em planejamento previdenciário. Isso. Eu sou uma pessoa relativamente informada. Exato. O que eu sei é que as pessoas fazem planejamento para se aposentar. Fulano trabalhou tal, porque eu vi isso com a minha mãe, não consegui ver com meu pai, que ele faleceu antes. Mas como ela foi servidora pública, né, então estava tudo mais encaminhado. Mas o que eu vejo é as pessoas se programarem para se aposentar. E aí, faltando agora, um ano planejamento, só, né? aí é outra coisa. É outra história. E aí foi quando eu vi que eu não tinha nada. Passei pela Universidade Federal de Alagoas, dei aula lá, 6 anos trabalhando na Universidade Federal de Alagoas, e estava em aberto o código do meu contrato que eu já tinha rompido há quase 20 anos. Então, quer dizer, 10 anos. Então, foi descoberto no tal planejamento previdenciário. Então, a gente está levantando esse debate aqui para você, para dizer para você que está hoje numa vida mais ou menos estável, mas que vai planejar, já planeja essa parada, que tem que olhar a sua história. É como o currículo de escola, quando pede lá, eu quero o histórico da primeira escola que você estudou. Você vai lá, não tem mais a escola. E aí? E não era uma época de digitalização de documentos. Sim, ainda tem essa bronca. É uma época que não tinha digitalização de documentos. Então não entrou no meu aplicativo, meu INSS, né? Nem aparece lá, né? Exato. Às vezes, tem vínculos que não estão no INSS. Aí a gente vai atrás de um outro documento que é mais antigo também, que a gente chama de arrais. Então, nesse documento, pelo menos deveria estar o que existe ali, né, ao longo da vida dessa pessoa. Mas as pessoas precisam entender. Aí, quem está nos ouvindo agora e que é mais antigo e diz, e agora, o que é que eu faço? Porque, como você falou, eu ainda estou nativa, nem imagino. Marcos, você se imagina agora se aposentando? Óbvio que não. Mas se você olhou e disse assim, peraí, eu não vou esperar lá na frente, será que o meu está correto? O objetivo desse quadro aqui, todas as quartas, é fazer as pessoas pensarem, será que a minha vida está Mas é realmente... caro procurar advogado para fazer planejamento previdenciário? Caro é perder dinheiro todos os meses e não ter uma boa providência na hora que você mais precisa. Isso, essa economia, não vou procurar advogado agora, que ele vai querer comer dinheiro. Para falar logo assim, né? Vamos falar como o povo fala. O que eu ia abordar naquele momento como o Marcos disse, a empresa pode falhar, né? Pode ter inconsistência, pode não aparecer lá as informações como deveria. Mas o contribuinte, ele tem algum mecanismo, o administrativo, por exemplo, o INSS, ele tem a obrigação de resolver esse BO para você? Se ele tiver se você tiver documento demonstrando que teve uma falha, a obrigação é do INSS resolver. Sim, isso acontecerá através de processo administrativo. Para existir um processo administrativo, você tem que ter provas. Não adianta você chegar no INSS ou ligar no 35, choramingando, dizendo, a empresa errou e eu não posso ser prejudicada. Ele vai dizer, senhora, me perdoe, paciência, desculpa, sinto muito, mas segue a vida. Sem corpo não há crime. Sem corpo não há crime. No homicídio é assim, sem corpo não há crime. Sem documento não tem como comprovar nada. Se não tem nem a empresa, se não tem nem a documentação, qual é o crime? Não, é a mas sua palavra contra quem desapareceu. Aí também vale, isso que é injusto. Vale a premissa, né? Você opta por tentar resolver a questão diretamente com o INSS. Tô colocando aqui uma posição de alguém que quer ir tentar resolver. Isso. Aí vai chegar lá e vai dizer, olha, você tem que trazer o documento tal, o Y, Z, o A. Que vai precisar. E aí você vai olhar para a lista e vai dizer, meu Deus, como é que eu vou atrás disso? Eu tenho um parente, ele ganhou uma ação contra uma empresa. Aí a empresa nunca pagou. Aí a justiça disse, tem que pegar um bem da empresa. Pegou uma peça de uma máquina. Para o funcionamento, quando estava em funcionamento e para o contexto da época, aquela peça era um valor gigantesco. Né? Ficou apodrecendo no pátio da casa. Disse, não, quero ver ela se acabar aí, mas também eles não têm. Quer dizer, parou o outro lado, ganhou a ação, nunca pegou no dinheiro. Ganha, mas não leva. E não leva. Então, quer dizer, sempre é o trabalhador que toma na cabeça. Então, hoje a gente está falando de um novo conceito. Planejamento previdenciário. Você que está vendo aí no meu canal, tem que fazer o seu planejamento.
Porque senão a empresa, quem foi, bateu as botas e você não vai receber o que você tem direito. Vamos pegar a história da empresa que a Thaís falou e que realmente deve revoltar muita gente com relação a isso. A empresa desapareceu, como o Marcos falou. E aí, o que é que eu vou fazer? Cara, você tem alguma coisa, algum documento, foto, um contra-cheque? O Facebook da época. Vamos imaginar que não tinha Facebook. O Orkut da época. O Orkut da época. Enfim, você precisa... Um crachá. Então, alguma coisa que dê um início de prova material. Porque se eu não tenho nada, Thaís, para entrar na justiça eu tenho que ter um início de prova material. De alguma coisa. Com o início dessa prova, aí eu vou atrás dos colegas da época. Gente, vamos lá me ajudar. Eu vou precisar ir para uma audiência. Que CDB. O cara ia atrás dos colegas. Entendeu? Veja só, veja que coisa. Depois de 30 anos, é demais. Os caras tá em São Paulo e vem pro interior para atrás dos colegas. Aí veja como isso tudo é desgastante, é frustrante. É uma investigação, né? É uma investigação. Mas é exatamente o planejamento, eu costumo dizer. A gente vira um Sherlock Holmes. Aí você vai na casa do colega, o colega quebrado, com aluguel atrasado. Se eu só vou você pagar o aluguel. Aí o cara, no desespero, paga o aluguel do cara. Então, não é muito melhor você evitar tanto transtorno, tanto estresse, tanta frustração, você se organizando hoje? Hoje, para o que você está fazendo hoje, pega aí 30 minutos do seu dia e diz, peraí, quais são os documentos que eu tenho? Monta uma pastinha, põe isso no drive, digitaliza. É muito melhor, você vai ganhar muito mais tempo e qualidade de vida do que você não fazer isso agora. Procura um profissional. E depois você isso é investimento. E a sua família tem que correr atrás, porque vai ser mais difícil ainda para tentar corrigir essas questões. Gente, Valber Garrote sempre trazendo temas polêmicos. Hoje mais um deles. O povo vai ficar pensando agora no trânsito, engarrafamento, pensando aí como é que vai resolver isso. Tá engarrafado Faça o seu planejamento. Pior é engarrafar a vida. É verdade. Depois bater as botas e acabou. Valber Garrote, advogada previdenciária, conosco aqui dentro da nossa programação. Tenho direito a me aposentar, mas os erros que podem fazer você perder dinheiro. Vamos para um rápido intervalo. Quando a saúde